paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, glória a Deus por Jesus Cristo, meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, amém? Como que vocês estão? Espero que estejam bem e que a bondade de Deus resplandeça sobre a sua vida, poderosamente, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias. Continuando o nosso estudo, a nossa leitura do livro de Romanos, né? Nós vamos estudar juntos as cartas de Paulo, começando por Romanos. Deus quer e deseja que nós não venhamos apenas ler a Bíblia é para ser estudada. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras Sagradas. Amém? Vamos entrar agora em Romanos capítulo 2. Vamos ver do capítulo 2, né, Romanos, né? Do versículo 1 ao versículo 16, onde o subtítulo está assim: o justo juízo de Deus. Amém? Romanos capítulo 2, versículo 1 ao 16, o justo juízo de Deus. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então, nos vídeos anteriores, né, fizemos juntos a introdução do livro de Romanos. Falamos um pouco sobre o apóstolo Paulo. A palavra de Deus fala que nós podemos julgar? Sim, nós podemos julgar sobre a reta justiça. A reta justiça é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras Sagradas. Nós podemos julgar? Sim, pela reta justiça, pela palavra de Deus. Deus quer que venhamos viver o que pregamos e pregar aquilo que vivemos. Nós somos humanos, somos falhos, sim. Nós pecamos. Herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Quem ama Jesus não vive na prática do pecado. Ninguém vai para o céu porque merece. Nós vamos para o céu, pois cremos no sacrifício que Jesus, o Filho de Deus, fez na cruz do Calvário por amor às nossas vidas. A palavra de Deus fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. Antes da fundação do mundo,
o Cordeiro de Deus foi entregue. Deus que é onipotente, é o Deus Todo-Poderoso. Deus é onipresente, o Senhor está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente. A onisciência do Senhor faz com que ele saiba e conheça todas as coisas. Desculpa. E ao saber e conhecer todas as coisas, ele sabia que ao nos criar, haveria separação entre Deus e os homens, pois é o pecado que nos separa de Deus. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados com ele, gratuitamente, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Jesus é o único intercessor, mediador entre Deus e os homens. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados com ele, gratuitamente, mediante a fé em Jesus Cristo. Ninguém vai para o céu porque merece. Nós vamos para o céu, porque o Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo, o plano perfeito de Deus, Jesus Cristo, o justo morreu pelos injustos, para nos trazer salvação pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Ser cristão é renúncia, ser cristão é andar em santidade, ser cristão é passar pelo processo de santificação até o último dia de vida nessa terra. Amém? E nós temos que pregar a verdade. Nós temos que pregar. Jesus é a verdade. Evangelho significa o quê? Evangelho significa boas novas, boas notícias. Jesus é a boa nova, Jesus é a boa notícia. Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E ao pregarmos a palavra de Deus, aqui em Romanos 2, começa falando assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois você está condenando a si mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas, acha que vai escapar? Se pregamos contra o adultério, nós temos que andar em santidade. Nós vamos pecar? Vamos! Herdamos a natureza pecaminosa de Adão. O verdadeiro cristão não vive na prática do pecado. Sede santos porque eu sou santo. O Deus a quem servimos é santo, 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 e devemos nos santificar todos os dias de nossa vida, pois o processo de santificação faz parte daqueles que são cristãos verdadeiros, genuínos. Quem prega contra o furto, furta? Hipocrisia. Nós podemos julgar sim pela regra da justiça. É viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Pela graça e misericórdia do Senhor. A graça é favor imerecido que nos alcançou por meio da fé em Jesus Cristo. Nós somos comprados por um alto preço, o preço de sangue. O preço do precioso sangue de Jesus, que é o Filho de Deus. Nós somos comprados por um preço alto, por um grande preço, um preço do precioso sangue de Jesus. A graça de Deus, que é o favor imerecido pela fé em Jesus. O próprio Jesus nos capacita, nos dá força para obedecermos a sua palavra, nos santifica para nos santificarmos dia após dia, pois ser cristão é nos santificar. É nos santificar. É pregar o que vivemos e viver o que pregamos. É julgar sim pela reta justiça, que é a palavra de Deus. É estarmos diante do Senhor Jesus, lavados e remidos pelo precioso sangue dele. Amém? Que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia.